Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilayhi. Todos os louvores cabem somente a Deus. Louvamos, pedimos ajuda e pedimos o perdão dos nossos pecados somente a Ele, e nele encontramos o caminho. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus, o Altíssimo, e testemunho que Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, é o seu servo e mensageiro. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Estas palavras são o significado do primeiro pilar da religião islâmica, a Shahada. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade além de Deus. Que testemunho que Muhammad seu mensageiro. Fambras e Sibal apresentam os 5 pilares do Islã. Nós não criamos os gênios e os humanos senão para que me adorassem. A adoração. Allahu Akbar. A adoração, além de concretizada a divindade única e criadora do universo, também faz do muçulmano, obediente às ordens de Deus, um melhor indivíduo em seu meio, qualquer que ele seja. E todo o benefício espiritual que se tem por adorar a Allah e o obedecer está diretamente ligado a todos os outros benefícios. Por isso, Allah diz no Alcorão Sagrado que as orações proíbem a obscenidade e o detestável. Aqui aprenderemos a obedecer e a adorar a Allah, e seremos melhores indivíduos. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islã se sustenta sobre 5 pilares: o testemunho da fé, Shahada; praticar as orações; pagar os zakat; jejuar no mês de Ramadã; peregrinar à casa sagrada de Meca. Quem tiver condições para isso, é para fazê-lo pela causa de Allah. O primeiro pilar: o testemunho da fé, Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não existe divindade a não ser Deus. E testemunho que Muhammad é o seu mensageiro. Pronunciando essas palavras perante testemunhas, uma pessoa entra na luz do Islã. Testemunhar que não existe divindade a não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah, e também testemunhar sua submissão a ele, o Criador do universo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Então, quando o muçulmano se converte, ele entra para o Islã, ele tem que fazer o testemunho de fé, que é o seguinte: são as palavras testemunho que não existe divindades a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. A Shahada é dividida em 2 partes. Na primeira, o muçulmano nega a existência e, consequentemente, a submissão e obediência a qualquer tipo de divindade, seja ela uma estátua, um santo, seu próprio ego, etc.
e depois de ter total consciência disso, aceita e testemunha a existência de uma única divindade, Allah, o Altíssimo, e aceita sua sabedoria infinita e sapiência, e se submete somente a Ele e só obedece a Ele. Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah. Na segunda, o crente testemunha a veracidade da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Testemunha também que crê em uma corrente de profetas que se iniciou em Adão, passando por Abraão, Moisés, Jesus e termina com a vinda do último profeta, Muhammad, filho de Abdullah. Muhammad, filho de Abdullah, da tribo árabe de Quraysh, que habitava um vale entre montanhas na cidade sagrada de Meca, nascido por volta do ano 570 d.C. Recebeu a revelação de Allah através do anjo Gabriel, quando tinha por volta de 40 anos. Muhammad negava o culto às imagens e à idolatria. Os hábitos pagãos dos árabes da época eram muitos, e por seu repúdio a eles, num determinado momento da sua vida, sentiu a necessidade de se isolar do resto de seu povo, em uma caverna próxima a Meca, chamada Ghar al-Hira, na montanha conhecida como Jabal an-Nur. Lá teve o seu primeiro encontro com o anjo Gabriel, que o agarrou com força a ponto de lhe dificultar a respiração. O anjo Gabriel lhe dizia: leia, no que Muhammad, confuso, respondia: não sei ler. O anjo repetia: leia, e Muhammad insistia que não sabia ler, pois era iletrado. Na terceira vez, Allah, através do seu arcanjo, então recitou: leia em nome do Senhor que te criou. Criou o ser humano de um coágulo. Leia, pois seu Senhor é o mais generoso, aquele que ensinou com a pena, ensinou à humanidade aquilo que ela não sabia. Era revelado ao Corão Sagrado, a última mensagem de Allah para a humanidade. Em resumo, este é o Corão Sagrado, as palavras literais de Allah, o Altíssimo, reveladas ao profeta Muhammad, filho de Abdullah, através do anjo Gabriel, e constitui um milagre literário até o dia do juízo final, com a promessa de Allah que este seria preservado de alterações e adições. Allah diz: nós revelamos a lembrança e nós a preservaremos. As condições da Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O testemunho de fé não são palavras pronunciadas somente. O testemunho é um compromisso com Allah de quem a pronuncia. Veremos aqui as condições desse testemunho, para que ela seja aceita por Allah e realmente se torne prática na vida do crente em Allah e no seu profeta. A primeira condição: o conhecimento. A religião muçulmana é uma graça. A pessoa deve ter a compreensão básica necessária do significado da Shahada. É preciso entender o que a Shahada afirma e o que ela nega. Diz Allah no Alcorão: saiba, portanto, que não há outra divindade exceto Allah, e peça o perdão por seus pecados. Da mesma forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que morre sabendo que não há outra divindade além de Allah, entrará no paraíso. Portanto, o básico da Shahada precisa ser entendido pelo testemunhante. Se ele não compreender, por exemplo, que Allah é a única divindade que merece ser adorada, então não alcançou a mais elementar compreensão do que ele alega testemunhar. Essa Shahada não pode ser considerada correta, para que Allah a aceite.
السلام عليكم